Olá, meu amigo, minha amiga. Não era para estar gravando um programa nesse final de dia aqui no dia 19 de abril de 2020, mas também não é toda hora que a gente vê um presidente da República cometendo crimes contra a Lei de Segurança Nacional e uma série de cidadãos fazendo a mesma coisa, cometendo crimes ou incidindo na direção dos crimes, né? Então, eu resolvi fazer esse programa aqui para a gente dissecar algumas questões aqui. Todos vocês estão sabendo, os noticiários desse domingo vão nos dar conta de várias manifestações. Não são tão numerosas, não, elas são barulhentas, porque elas reúnem o que a gente tem de pior na sociedade brasileira. O que nós temos ao lado do presidente da República hoje é o pior que nós temos dentro das Forças Armadas, é o pior que a gente tem dentro do poder legislativo, é o pior que a gente tem nas redes sociais, é o pior que a gente tem nas classes artísticas, é o pior dos piores. Ninguém em sã consciência e que de fato queira o bem do próximo, o bem do nosso país, pode estar junto com uma figura que é apelidada internacionalmente como o Corona Louco. Alguém que está colocando a nossa pátria e a vida de pessoas em risco e vai levar outras tantas à morte. Essa aqui é uma cena que eu peguei num vídeo aqui do Terça Livre, que é um desses sites que é correia de transmissão e bajulação do Poder Executivo, onde um carro está passando ali pedindo AI-5 já. Tem a placa do carro, isso é fácil aí das instituições identificarem, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Procuradoria da República, enfim, as polícias de uma maneira geral, identificar essas figuras e intimá-las para, em juízo na Polícia Federal, confirmar se de fato elas querem a quebra institucional, se elas querem fechar o Congresso Nacional, se elas querem que o presidente rompa institucionalmente com as outras instituições, porque o AI-5 era isso que acontecia. Então, ou essas pessoas estão querendo derrubar o regime, querem quebrar o regime e, portanto, estão incursas na Lei 7.170, ou então são idiotas e devem ir para um manicômio, tem que tomar lá Rivotril com cachaça e ficar em casa, mas não ir para a rua para atazanar e criar um sentimento de perturbação que, de fato, infringe a Lei de Segurança Nacional. Então, as imagens aqui são facilmente capturáveis, eu vou poupar vocês de outras tantas aqui, porque é o show de horrores quando a gente vê as cenas, né? E o presidente da República aqui, em mais uma cena que certamente vai ser reverberada, ele com esse monte de gente aqui, todo mundo acumulado, olha que o presidente da República, ele não tem amor próprio, isso é problema dele, mas ele está vendo ali um monte de gente que está se expondo numa situação que podem se contaminar. E, além disso, essas pessoas estão ali com o propósito de defender a quebra institucional. O presidente, quando ele vai numa manifestação dessa, ele está endossando. Por isso que eu estou dizendo a vocês que não há dúvidas da materialidade do crime cometido pelo presidente e por essas pessoas todas. As instituições têm que começar a se movimentarem. Se uma pessoa furta uma bala na loja americana, ela vai ser presa e ela vai ter que prestar depoimento lá e se bobear vai ficar em cana. Então você tem pessoas com faixas indo para a rua, indo para frente de um quartel do Exército pedindo a quebra institucional, o que demonstra uma clara infração à Lei de Segurança Nacional e elas ficam livres porque isso seria o exercício da liberdade de expressão? Não. A liberdade de expressão ela não é absoluta, como eu disse a vocês. Se você for para a rua defender racismo e defender nazismo, você vai em cana. Então não existe essa de liberdade sem limites não, gente. Todo o aparato constitucional brasileiro ele tem limites. E aí os meios de comunicação estão fazendo abordagem desses fatos aí, mas eles estão sempre numa situação muito superficial. Eles também são atacados por essa horda bolsonarista, os criminosos que estão infringindo a Lei de Segurança Nacional, mas a Rede Globo e os grandes conglomerados de mídia, eles apoiam a área econômica desse governo. Então eles têm tolerado essas maluquices todas, porque era para ir muito mais fundo, era para desnudar esses episódios em rede nacional, era para passar menos Big Brother e mais debate sobre coisas que estão acontecendo no nosso país. Mas as grandes emissoras, enquanto elas conseguirem de um lado manter o povo brasileiro quieto, alienado e omisso e desinformado, e ao do outro lado eles conseguirem ajudar que as quadrilhas
que estão dentro do governo federal, na área econômica, saqueiem o Brasil para favorecer esses grupos todos, aí o jogo está sendo bem jogado, né? Então não acredite muito quando os meios de comunicação fazem críticas ao governo Bolsonaro, porque eles estão sendo superficiais. Eles têm muito mais elementos para derrubar esse presidente que está fazendo mal ao país, está fazendo mal à humanidade, mas derrubar do ponto de vista institucional, para movimentar o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, todos os poderes constituídos, para que a gente se livre dessa parte do corpo social brasileiro que eu já identifiquei para vocês como sendo uma gangrena num dos nossos braços, nossas pernas, que está repleto de parasitas. Se a gente não tratar dessa coisa com energia como essa coisa tem que ser tratada, olha, a gente só tem a perder daqui para frente. A gente está deseducando o nosso povo, a gente está mostrando que as instituições não funcionam, que um presidente totalmente deslocado e um grupo de lunáticos podem fazer aquilo que eles quiserem e não vai acontecer nada. Isso é ruim para o Brasil, ruim para a nossa pátria, ruim para o nosso futuro. Vamos ver essas instituições, como é que elas vão reagir diante disso que está acontecendo. Nós, como cidadãos, nós podemos mover também a máquina do Estado. Eu vou fazer amanhã minha petiçãozinha, vou dirigir aos órgãos que eu puder, para pelo menos deixar registrado que teve um cidadão que não ficou só no discurso, um cidadão que ficou indignado com esse tipo de situação que está acontecendo no Brasil e que é necessário fazer alguma coisa. Gente, eu fico por aqui, desculpem mais uma vez a ênfase, mas é que a gente fica indignado com esse bando de gente que está colocando o nosso país em risco, a saúde das pessoas em risco e fazendo carreatas e danças da morte. Eu fico por aqui, um grande abraço, até logo, gente.